E chega aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre o inimigo silencioso dos seus investimentos, a inflação. Eu vou te mostrar o que é IPCA, como ele afeta o seu bolso e, o mais importante, como proteger os seus investimentos dessa desvalorização. A inflação pode parecer algo distante, tanto é que eu não vejo tanto conteúdo relacionado a esse tema, mas afeta diretamente o seu poder de compra. E aí eu te pergunto, um apartamento que hoje, em 2024, vale cerca de 300 mil reais, mas quem comprou no lançamento lá nos anos 2000 por 80 mil reais financiado, você acha que esse apartamento ele se valorizou durante esse tempo aqui de 24, 25 anos? Ou será que foi a inflação que corroeu o valor do nosso dinheiro durante os anos? E uma diária de hotel que custava R$ 100 em 2014 e hoje ela custa cerca de 150. Será que o aumento da diária nesse período foi muito alta por ter se valorizado 50% do valor inicial? Vamos entender tudo isso nesse vídeo e por que isso importa tanto para os seus investimentos. Mas antes de tudo, que danada é IPCA? Nós podemos ver nessa matéria aqui da Rico, e o IPCA nada mais é que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é um dos índices mais importantes do Brasil, é calculado pelo IBGE e mede a nossa inflação oficial. E o IPCA, ele mostra a variação de preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras ao longo de um período. Então, ele mede e acompanha o custo de vida dos brasileiros. Em outras palavras, o IPCA é um termômetro que vai medir quanto o seu custo de vida está aumentando com o passar do tempo. E como eu disse, ele é calculado todos os meses pelo IBGE, onde é analisado a variação de um mês para o outro de uma cesta de bens e serviços. Ou seja, ele quer saber quanto os preços se alteram dentro desse período. Então, se o IPCA de um mês for de 0,12, significa que o custo das famílias aumentou nessa proporção. E se no outro mês ficar em 0,11, ele indica que o preço dos produtos cresceu menos que no mês anterior, mas continuou crescendo. E se a variação for negativa, interpreta-se como deflação, que é quando os produtos ficam mais baratos de um mês para o outro. Então esse índice é muito importante porque através dele nós conseguimos medir se nosso salário ou nossos investimentos está perdendo o poder de compra ou não. Como nós podemos ver aqui, se o seu salário for corrigido por um valor inferior ao IPCA, você sabe que seu poder de compra está sendo reduzido. Ou seja, aquilo que você podia comprar por determinado valor no período anterior, hoje você pode não mais conseguir com o mesmo valor. Ou seja, a inflação é capaz de corroer o valor do dinheiro ao longo do tempo e o IPCA acumulado mostra essa variação. E ele deu um exemplo de um salário de R$ 3.000 em 2010, que à época era possível comprar produtos, logicamente, que custavam 3 mil, porém, no período de 10 anos, o IPCA foi superior a 77%. E para você manter o seu poder de compra de um salário de 3 mil em 2010, ele deveria ser reajustado para 5.313 em 2020, apenas para não perder o poder de compra e você manter o seu padrão. Para ser calculado o IPCA, são consideradas as despesas nas seguintes áreas: moradia, saúde e higiene pessoal, artigos para casa, despesas pessoais, educação, comunicação, transporte, vestuário, alimentação e bebidas. E é realizado o levantamento mensal dos custos desses produtos e a diferença entre os valores em termos percentuais de um mês para outro indica o IPCA do período. Sim, mas qual o impacto do IPCA nos seus investimentos? Nós vemos que do mesmo jeito que acontece com o salário, se o seu investimento não conseguir superar o IPCA, isso mostra que o investimento não está sendo suficiente para garantir o seu poder de compra. E aqui ele fala que existem investimentos em renda fixa que são atrelados ao IPCA, onde eles seguem a variação do indicador e evitam a perda do poder aquisitivo. Ou seja, se o IPCA dentro de um ano for de 6%, ele vai garantir pelo menos aqueles 6% mais uma rentabilidade extra, que são os investimentos chamados IPCA+, como LCIs, LCAs, debêntures e o próprio Tesouro Direto. Então isso significa que se os seus investimentos não estão rendendo acima da inflação, então o retorno do investimento precisa superar a inflação para garantir que você mantenha ou aumente o seu poder de compra. Mas agora vamos ver aqui na prática se um apartamento que custava 80 mil reais e hoje custa 300 mil, ele realmente se valorizou. Na mesma matéria, ele mostra uma tabela do IPCA acumulado dos últimos 20 anos. Ele pega do ano de 2000
2002 até 2023. Vamos agora fazer uma simulação para responder a nossa pergunta e ver se realmente esse imóvel se valorizou. Jogando aqui para o Excel, a gente pode perceber que a média da inflação nesse período ficou de 6,2% ao ano. Isso quer dizer que o preço dos produtos e serviços de 2002 a 2023 cresceram numa média de 6% ao ano. Ou quanto o dinheiro está perdendo valor durante o tempo. Jogando para essa outra calculadora aqui, a gente pode perceber que a inflação ela cresceu na média 0,5% ao mês. Aqui no site Faz a Conta, nós conseguimos calcular de forma fácil quanto aquele apartamento de 80 mil reais valeria hoje se ele apenas fosse reajustado pela inflação. Aqui nós já temos a taxa de juros, que foi de 0,5 ao mês, o valor 80 mil, e aqui nós colocamos o tempo, que foram 24 anos. E com isso nós vemos que se ele seguiu a inflação, o apartamento que há 24 anos atrás era vendido por 80 mil, hoje ele deveria ser vendido a 336 mil, que é exatamente o que acontece aqui no condomínio onde eu moro, onde os apartamentos são vendidos nessa faixa de 320 a 350. E aí a gente escuta frequentemente as pessoas falando que eu vou comprar um apartamento e ele vai se valorizar. Compra uma casa, deixa ela lá que ela automaticamente se valoriza. Ou então fala, eu vou comprar um terreno e esse terreno vai ficar para meus filhos, que é pior ainda, porque na casa e no apartamento você consegue rentabilizar com aluguel. Já no terreno é só custo, manutenção, IPTU e outros tributos. E vendo tudo isso, fica algumas reflexões. E aí a gente vê que não é que um apartamento que custava 80 mil e hoje custa 300, ele se valorizou, ele ganhou valor. A gente vê que ele apenas corrigiu de acordo com a inflação. Ou seja, ele não perdeu valor com o tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com certas ideias que a gente escuta por aí e procurar estudar para ver se realmente vale a pena aquele investimento. Porque uma das frases que a gente escuta muito é: quem compra terra não erra. Quando a gente vê que se você pega um terreno no valor de 80 mil há 24 anos atrás e vende hoje por um valor menor que esse daqui, isso sem levar em consideração os gastos com IPTU, manutenção do terreno que você tem que estar fazendo constantemente, taxa de bombeiro, e aí você vende por um valor menor que esse, quer dizer que você está perdendo dinheiro. E ainda tem outro porém, que existem investimentos que rendem acima da inflação, que se você tivesse investido esses 80 mil há 24 anos atrás, como está no exemplo aqui da tela, você tem perdido um custo de oportunidade muito grande. E sem falar o trabalho, o esforço físico que você tem que estar indo, fazendo as manutenções e quebrando cabeça com imóvel. Mas eu não estou dizendo que investir em imóveis é ruim, tanto é que eu mesmo invisto, mas em todo investimento nós devemos fazer uma análise de viabilidade. E agora respondendo a nossa outra pergunta sobre o valor do hotel, onde a diária custava R$100 e 10 anos depois aumentou para 150, nós vemos aqui que ela teve um aumento abaixo da inflação média do período. Então a gente pode ver que mesmo aumentando em 50% do valor inicial, para 150, não foi um aumento tão substancial, porque ficou abaixo da inflação. Outro exemplo interessante para ver como o nosso dinheiro perdeu valor durante o tempo foi vendo os preços dos carros. Veja que em 2003, um Palio novo custava na faixa de R$14.500. E se a gente for observar, o carro que ficou no lugar dele foi o Fiat Mobi, e hoje ele custa R$ 63.990, 64 mil. Então vejam como o nosso dinheiro perdeu poder de compra nesse período. E se a gente for analisar o valor do carro com relação à inflação, mesmo sabendo que são carros diferentes, que a tecnologia hoje é diferente, mas era o carro de entrada da época contra o carro de entrada de hoje. Se aquele valor de 15 mil tivesse sido corrigido de acordo com a inflação, hoje o carro de entrada era para custar no valor de 52.700, mas a gente vê que ele é ofertado pelo valor de 63.900. Ou seja, com relação ao valor do carro, percebemos que ele cresceu acima da inflação. Já com relação aos investimentos, a gente pode perceber que boas ações superam em muito a inflação, porque a tendência são as boas empresas pegar esse aumento que há com a inflação e repassar para o consumidor. Então, como a gente pode ver aqui, em 10 anos, comparando a Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, CEMIG e Copasa com a inflação, percebemos que a inflação ficou em 75% dentro dessa janela de 10 anos, a Copasa ficou em 343%, a CEMIG em 225%, Banco do Brasil em 239%, Itaú e Petrobras com 567%.
Então, boas empresas, consequentemente, vão superar a inflação. E se a gente pegar os mesmos 80 mil do exemplo do apartamento, que apenas acompanha a inflação, e a pessoa comprar no mês 10 de 2014, hoje ele estaria valendo na faixa dos 140 mil. Mas se ela tivesse pego esse valor e investido ou em Petrobras ou em Itaú, ela teria 533 mil. Se tivesse investido em Banco do Brasil, teria 271. Em Copasa, 354. Em Semig, 260. Ou seja, investindo em empresas sólidas, a gente automaticamente já se encontra protegido da inflação. E você já sabia o impacto que a inflação podia ter nos seus investimentos? Conta aqui nos comentários como você está protegendo seu dinheiro da inflação. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando mais dicas sobre como proteger seu dinheiro e fazer ele render de verdade, se inscreve aqui no canal e vamos juntos proteger nosso patrimônio e fazer ele crescer. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.